Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, que é o Sr. Balcão, Sr. Balcão Pop. E gente, eu estou aqui hoje devidamente trajado, certo? Estamos aqui prontos para listar finalmente os 10 maiores macacos da cultura pop. Eu tava em dúvida se eu fazia um top 10 maiores macacos do cinema ou se eu fazia um top 10 maiores filmes de macaco, certo? E eu decidi fazer os dois. Eu vou fazer os dois e são listas completamente diferentes, sabe? Não necessariamente os melhores filmes de macaco têm os melhores macacos, não necessariamente os melhores macacos estão nos melhores filmes, certo? Eu decidi ampliar um pouco a lista de cinema só pra cultura pop, só dos macacos, dos filmes vai ser só filmes mesmo. Porque alguns macacos eu senti muita falta nessa lista, tipo, já que ia ser uma lista só de macacos, só focada no cinema, tava me limitando um pouco a colocar também raças diferentes de macacos, porque eu acho que ia ser uma lista muito chata se só tivesse chimpanzé e gorila, que são os mais famosos, né? Então eu queria dar uma variada. Nisso, a minha lista tem cerca de 7 raças diferentes de macacos. Eu queria ter conseguido fazer 10 raças diferentes, pegar um macaco de cada raça, só que infelizmente alguns macacos são muito mal representados na mídia, sabe? Sinceramente, a verdade tem que ser dita. Eu não trouxe pra cá todos os meus bonecos de macacos, porque vai dar muito trabalho eu ficar pegando todos eles. Eu trouxe só um, que vocês vão ver eventualmente. Mas quem quiser ver todos os meus bonecos de macacos, veja meu vídeo de Planeta dos Macacos. Lá eu mostro os meus bonecos de macacos e eu pretendo conseguir novos em breve, sabe? Eu pretendo conseguir uma variedade maior de macacos, que eu acho que eu tenho poucos macacos no momento. Também queria dizer pra quem gosta de vídeos ensaio, eu estou fazendo uma nova série de vídeos ensaio, mini vídeos ensaios na área de shorts do canal, então dá uma passada lá, dá uma conferida lá. Eu estou fazendo uma série de ensaios lá sobre as músicas do disco da minha banda Kafkianos. Eu estou fazendo vários ensaios sobre vários temas, onde a música entra como parte da minha argumentação dentro dos temas que eu tô falando. E o vídeo de amanhã, que tá sendo quase que diariamente, quase tá saindo vídeo diariamente aqui no canal, seja aqui em vídeos maiores, seja nos shorts. O vídeo de amanhã vai ser um vídeo sobre a música Pequeno Macaco, que foi o primeiro single da minha banda. E aí, em breve, semana que vem, eu vou ver se antes ou depois do filme do Superman vai sair o meu top 10 filmes de macacos. Então fiquem atentos, gente. Essas são as informações de hoje. Eu acho importante passar as informações pra vocês. E vamos começar. Em 10º lugar, eu decidi colocar ele mesmo. Temos aqui o querido, certo? E ele tem um poder muito foda que ele... Olha que incrível. Isso aqui é muito sensacional, gente. Isso aqui é muito incrível. Mas deixa eu mostrar ele pra vocês. Olha que bonito ele. Funciona, filha da puta. Aí. Nosso querido mestre macaco do Kung Fu Panda, certo? Que eu amo muito ele. Interpretado pelo Jack Chan. E que ele é um macaco dourado, né? Que é uma espécie muito linda de macacos que parece o Michael Jackson. E a parada do mestre macaco que eu achei ele tão maneiro é que, assim, ele tem essa coisa da influência da mitologia chinesa, né? Do calendário chinês, que tem o ano do macaco e tem aquele macaco guerreiro muito incrível que é um macaco que luta e que ele tem vários poderes e que ele é meio que um deus lá na China. Veja só que maravilhoso que é isso aqui. O horóscopo do ano do macaco, é isso aí. E aí Kung Fu Panda, né, vai beber muito dessas tradições chinesas pra construir seu universo de luta. E o filme Kung Fu Panda é maravilhoso, é uma das melhores franquias de animação da história. Eu ainda não assisti o 4º filme, mas até aqueles filmes mais curtos que saiu entre um filme e outro são muito maneiros e dão uma profundidade maior ao personagem do Mestre Macaco e a origem dele, né? Você tem aquela saudosa cena do Hugo aí falando macaco. Você me salvou. Por quê? Macaco. Em 9º lugar, eu coloquei Jake Macacaranha, da animação Meu Amigo da Escola é um Macaco, que eu particularmente amo muito. Eu cresci assistindo e sonhando com o dia que eu iria ser mandado pra uma escola de animais. O Jake Macacaranha, ele é um personagem meio cuzão, assim, ele é um personagem com muitos problemas psicológicos de apego emocional. Ele faz da vida do Adão um inferno absoluto, né? Ele, todo episódio, mete o Adão em alguma enrascada pela completa
inabilidade dele de ficar sozinho consigo mesmo. Ele precisa constantemente estar enchendo o saco do Adão. Só que é um personagem muito fascinante, muito engraçado, que eu amo pra caramba, acho muito divertido. Acho uma série muito esquecida, assim, subestimada da Cartoon. Eu tô querendo muito esse ano maratonar várias séries da Cartoon. Eu tô reassistindo Meu Amigo da Escola é um Macaco. Eu pretendo rever outras também. E eu sempre gostei muito de Meu Amigo da Escola é um Macaco. Então por isso temos aqui o Jake Macaco-Aranha, que como o próprio nome diz é um macaco-aranha, certo? Que é uma espécie particularmente muito interessante de macacos. Eu tenho ali um boneco de macaco-aranha que eu não vou mostrar, mas tem no vídeo do Planeta dos Macacos também. Em oitavo lugar, vamos colocar um personagem da literatura. Exatamente, já tivemos aqui um episódio de uma animação em longa-metragem, tivemos aqui uma série animada, e agora nós teremos um personagem da literatura, que é o Louie, né? O Louie, que é o orangotango de Mowgli, que vem do livro Mowgli, o Menino Lobo, né? Do Rudyard Kipling, e que depois foi adaptado para inúmeros audiovisuais, né? Tem vários filmes além do da Disney. O da Disney mesmo é muito bom, é o mais marcante, é o que colocou a música dele, que é muito legal, que entrou na minha lista de melhores músicas originais da Disney de todos os tempos, né? Interpretado pelo Louis Prima, que era um grande cantor da época, e foi o primeiro personagem da Disney a ser dublado por uma grande celebridade, assim, da sua época, o que é bem maneiro. Depois disso se tornou uma coisa clássica da Disney, né, de colocar, tipo, Robin Williams pra fazer o gênio, entre outros personagens assim. Então, o Louie é um personagem que sempre é marcante de alguma forma. Na adaptação live action do Jon Favreau, você tem o Christopher Walken fazendo ele, o que é maravilhoso. E por mais que eu ache estúpido o motivo deles terem mudado o Louie de um orangotango normal, que calhou de estar ali no lugar na Índia onde o Mowgli tá, pra colocar um orangotango gigante, porque geograficamente era mais acurado ter aquela espécie de orangotango ali do que ter um orangotango moderno mais pequeno, mais compacto ali naquela região. Sendo que, porra, era muito mais fácil, na verdade, um orangotango normal cair lá por algum tráfico ilegal de orangotangos do que a porra de um orangotango pré-histórico estar lá. Mas tudo bem, não vamos discutir a lógica de Hollywood. O ponto é que eu acho que isso dá duas caras diferentes pro papel do Louie nesses dois filmes, né? Então assim, enquanto na animação ele tem aquela coisa um pouco mais charmosa, um pouco mais de convencer o outro na base da música e do papinho mole, né? Do papinho safado, do papinho malandro. No filme, né, do Jon Favreau, ele tem aquela coisa um pouco mais ameaçadora, um pouco mais grandiosa. Eu gosto bastante, as poucas adaptações da Disney que eu realmente gosto da versão live action. E em sétimo lugar eu vou colocar o Dexter de Uma Noite no Museu, da franquia Uma Noite no Museu. E assim, pra cima do Dexter, que eu acho o Dexter um personagem maravilhoso, eu acho Uma Noite no Museu um filme muito especial dos anos 2000. Eu acho que foi um daqueles últimos grandes clássicos de filmes infantis live action que a gente teve. Porque eu acho que teve uma era do cinema ali, partindo dos anos 80 até o início dos anos 2000, uma era grande em que havia uma preocupação de Hollywood em fazer excelentes filmes infantis em live action. Então você ia passar aí por eras de Uma História Sem Fim e Dark Crystal, filmes realmente com uma pegada infantil que tinha elementos pesados no meio, só que no geral eram pensados primeiramente para crianças. E até os anos 2000 você tinha filmes como Uma Noite no Museu, que eu acho maravilhosos. Eles têm esse senso de magia, esse senso de encanto, essa ideia lúdica de um museu em que de noite as coisas ganham vida. Era o tipo de coisa que era super legal de ser exibido nas escolas, ao mesmo tempo que era um filme muito divertido, muito engraçado, que trazia um pouco de história, mas com bastante humor, com bastante aventura. Era bem triste, até tinha cenas bem tristes no filme sobre a questão da cera e de quando vinha o sol e tudo mais, e eles tinham que estar dentro do museu, e aí tinha o Homem da Caverna lá que morre. Era de partir o coração. Então eram filmes muito maneiros, feitos, pensados primeiramente para crianças e que agradavam todo mundo gostava desses filmes. E o Dexter é um personagem central no meio disso, um dos personagens que mais chama atenção na franquia Uma Noite no Museu. Dito isso, o maior motivo até de eu ter colocado o Dexter aqui é que eu queria colocar muito algum personagem da Crystal. A Crystal é o macaco prego, que é uma grande estrela de Hollywood, né? A Crystal fez inúmeros filmes, assim, a Crystal tem uma página na Wikipedia só dela. Ela é uma verdadeira, tipo, um astro do cinema macaco, sabe? E ela fez Se Beber Não Case também, entre outros filmes.
E eu queria botar alguns dos filmes dela, porque ela tem vários filmes no catálogo dela. Você pode estar no Letterboxd e ver todos os filmes que ela fez. Só que Uma Noite no Museu eu acho que é o mais especial. É o que ela mais se destaca e é o meu filme favorito dentre esses. E por isso está em 7º lugar. Em 6º lugar, vamos colocar O Macaco Louco das Meninas Superpoderosas, mais uma série animada da Cartoon aqui. Ele é um chimpanzé geneticamente alterado, com um cérebro muito grande, e é um grande gênio do mal, e é um dos vilões mais legais da cultura pop, eu acho, tipo, no geral, assim. Eu acho que se eu fizesse uma lista dos melhores vilões da cultura pop, eu acho que seria um bom concorrente, assim. Eu acho que... Meninas Superpoderosas tem vilões tão legais, tem vilões tão marcantes, sabe? É uma obra de super-heróis muito completa, Meninas Superpoderosas, sabe? Em termos de qualidade de roteiro, em termos de inventividade, de criatividade, de sátira, de subversão. E dos vilões que ela entrega, que são todos magníficos, né? Só que o Macaco Louco é hilário, ele é aquele vilão mais maléfico, clássico, que tá ali presente. Porque você tem vários tipos de vilões no Meninas Superpoderosas que são completamente diferentes um do outro, em termos de ethos, em termos de que sátira tá fazendo. O Macaco Louco tá mais naquela área do megalomaníaco, né, e tudo mais, enquanto o ele é aquele vilão demoníaco, mais manipulador, né, uma coisa meio Fausto e histórias assombrosas, né, é um vilão mais gótico. Aí você vai ter algo, aquele que é tipo um caipira, né, e tudo mais, que é meio que uma sátira dos hillbillies nos Estados Unidos. Então, tipo assim, vários tipos de vilões diferentes muito superpoderosos, só que o Macaco Louco é o que tá ali segurando a tocha do vilão megalomaníaco de histórias em quadrinho. E ele faz isso perfeitamente, sabe? E ele é muito divertido, muito engraçado, muito vilanesco. E por isso merece esse lugar na lista, com certeza. Agora chegamos ao nosso top 5. Em 5º lugar, eu vou colocar a macaca Inga, do filme Fenômena, do Dario Argento. Pra quem não conhece, é um filme da Jennifer Connelly, em que ela faz uma garota que tem poderes telecinéticos, e no meio disso tá acontecendo uma série de assassinatos. É o meu filme favorito do Dario Argento, sinceramente. O Dario Argento, pra quem não conhece, é um grande nome do terror italiano. E ele meio que deu origem ao cinema slasher, aquela coisa dos assassinos e tudo mais. Só que os filmes dele, apesar de serem slasher, sempre são slasher, só que com alguma coisa a mais. Sempre tem alguma coisa além, sabe? Acho que só o Deep Red dele é realmente bem clássico dentro do slasher. O mais famoso é Suspiria, né? Mas é um filme que, ao mesmo tempo que é de slasher, também tem um fator ali das bruxas e tudo mais, que é bem maneiro. Agora, o Fenômena é uma mistura de terror com fantasia, assim, muito forte. E é uma fantasia muito inventiva, muito original, em que você vai ter essa coisa dela controlar os insetos, dela se comunicar com os insetos, e trazer um pouco dessa banalidade da violência e da morte, quando você relaciona a morte dos humanos no filme com o papel dos insetos que o filme traz, e o papel da Inga, que é uma chimpanzé de um cientista dentro do filme, que faz um papel muito importante dentro da história, e ela tem um dos finais mais catárticos da história do cinema de terror. O final do filme, né, eu não quero dar spoiler de quem é a pessoa que estava cometendo os assassinatos e tal ali ao longo do filme, mas a gente vai descobrir quem que é a pessoa ou as pessoas que estavam cometendo os assassinatos, e aí você vai ter a Inga se vingando brutalmente. E assim, eu não posso colocar o Fenômena na minha lista de filmes de macaco favoritos, porque não é um filme de macaco, é um filme sobre muito mais que isso. É um filme de telecinese, é um filme de assassinato, é um filme de terror, é um filme sobre a Jennifer Connelly, a personagem dela, é um filme sobre amadurecimento. Ter um macaco ali é só uma coisa muito especial que o filme tem, e calha de ser um dos melhores personagens do filme, e um dos melhores finais de filmes de terror que eu já vi na vida, graças a esse macaco. Em 4º lugar, vamos colocar finalmente um famosinho aqui. Vamos começar a falar dos famosinhos, porque acho que até agora eu tô indo mais ali num lado B de macacos. Mas eu tenho que colocar o Donkey Kong, né? O Donkey Kong, maluco, foda. Que, pô, eu jogava bastante Donkey Kong na minha infância. Eu acho que na minha infância mesmo, eu joguei mais Donkey Kong do que Super Mario. Acho que só quando eu comecei a jogar Super Mario World, que eu comecei um pouco tempo depois, eu joguei bem mais Super Mario World do que eu jamais tinha jogado Donkey Kong. Mas Donkey Kong era um jogo muito especial, porque tinha um visual muito maneiro. O jeito que o cenário era aquela selva e tudo mais, e o jeito que você interagia. A parada do multiplayer com
o macaquinho do lado, que eu não vou lembrar o nome do arrombado, eu sei que vai ter muitos gamers que vão me matar por isso. Mas a parada é, eu não sou um gamer, sabe? Eu não sou um gamer, eu já falei isso aqui no canal várias vezes, tem um vídeo todo no meu canal sobre toda a minha trajetória com jogos. Eu estou começando agora a realmente jogar jogos de novo, depois de anos, porque o único período da minha vida que eu realmente joguei videogames foi no período que eu tive um PlayStation 2. Que eu tive um PlayStation 2 ali até os meus 16 e 17 anos no máximo. Então vai fazer 10 anos que eu não jogava jogos de maneira consistente. E que tudo que eu consumia de jogos ou era muito em pedaços, em dias específicos na casa de amigos, ou era vendo gameplays de jogos que eu me interessava mais. E agora a gente tá voltando, né, a jogar jogos nas lives do canal. Já teve aí algumas lives com meu irmão que a gente faz, o Balcom Brothers, jogando alguns jogos. A gente jogou Batman pela primeira vez, Batman Arkham pela primeira vez. Zeramos o Wolf Among Us, que vocês indicaram pra mim. Deixem novas indicações de jogos pra gente jogando nos comentários. E assista as lives, estão bem divertidas, estão bem maneiras. Apesar de eu e meu irmão brigar toda hora. Mas Donkey Kong, então, tipo assim, da perspectiva até de uma pessoa que não é um gamer, que não é uma pessoa que jogou muito videogame, o Donkey Kong sempre foi um personagem muito maneiro, muito divertido. E nos filmes, assim, agora que temos o filme do Super Mario, que eu não sou muito fã daquele filme, mas o Donkey Kong é um personagem muito carismático mesmo em seu pior, sabe? Mesmo quando dublado pelo Seth Rogen. Então, eu acho que é uma boa colocação aqui pro Donkey Kong. E antes da gente entrar no nosso top 3, que é um top 3 muito perfeito, assim, é um top 3 que não tem muito como mudar, é um top 3 que eu acho que todo mundo vai concordar que é muito bom. Eu quero fazer algumas menções honrosas de personagens que não entraram, mas que eu queria muito que tivesse entrado. Eu vou colocar o Gorilla Grodd e o Monsieur Mala representando os quadrinhos, que eu queria muito ter colocado pelo menos um personagem de quadrinhos aqui. Só que eu acho que a lista ficou muito concisa, assim, do jeito que tava, ficou muito boa, assim, não tinha muito espaço pra colocar outras coisas. Mas Monsieur Mala e o Gorilla Grodd são personagens magníficos. O Monsieur Mala em especial, eu acho ele muito divertido, ele é um grande personagem queer da DC também. E ele tem aquele visual muito foda, com a metralhadora e a boininha e tudo mais. E aquelas discussões de casal dele com o cérebro lá. Amo o Monsieur Mala, ele em Patrulha do Destino é perfeito, é magnífico. Gosto mais dele até do Gorilla Grodd. Ele quase entrou na lista, ele ficou muito perto de entrar. Ele estava na lista até eu lembrar do Mestre Macaco do Kung Fu Panda, que eu gosto muito também. Então foi uma competição difícil. E além disso, eu também vou colocar o Curious George, que apesar do filme dele ser muito bom e eu considerei colocar o filme do George Curioso na lista de melhores filmes de macaco. Só que é um personagem muito maior do que o filme, né? É um personagem que vem de séries animadas, é um personagem que vem de livros infantis, é um personagem que vem de uma trajetória muito grande na história da cultura pop. Então, reduzir ele a um personagem do filme seria pouco. Então, faria mais sentido colocar ele aqui, no top 10 macacos da cultura pop, só que também eu tenho que ser sincero, fora o filme, eu não tive tanto contato com ele quanto eu gostaria. Eu não vi a série, eu não li os livros infantis, então eu amo o filme, gosto muito do personagem, simpatizo por ele, só que, né, ficou faltando aí ele ter um impacto maior na minha vida pra entrar nessa lista. Então essas são as menções honrosas, vamos para o top 3. Em terceiro lugar, vamos colocar o Rafiki, do Rei Leão, né, que, pô, é maravilhoso, amo ele. Mesmo no filme do Mufasa aí recente, que não é muito bom o filme, o Rafiki continua se destacando. Ele é um mandril, e ele é aquele mandril sábio, né? Ele é um personagem muito sábio, uma áurea absurda nele, né? Nas animações do Rei Leão, todas elas, assim, até no 2 e no 3, ele tem um papel muito importante, muito maneiro. E eu acho ele um personagem incrível, ele tem ensinamentos da vida, assim, magníficos, né? Está no passado, mas ainda dói, e não sei o que, e entre outras coisas. Tipo, eu queria ter um livrinho, assim, do Rafiki, pra mim poder acordar todo dia e ler um aforismo escrito por ele. Então, se pá, esse livro existe, eu devo só procurar. Em segundo lugar, vamos colocar ele, King Kong. Eu tava em dúvida se eu colocava King Kong na lista de melhores filmes de macaco ou na lista de melhores personagens, porque eu não queria repetir muito as duas listas, eu queria que fossem listas bem diferentes para poder falar de mais coisas. E eu acho que o King Kong, enquanto personagem, ele é uma coisa muito maior do que apenas os filmes, sabe? Eu acho que nenhum filme de King Kong sozinho consegue demonstrar tudo de tão impactante que existe nesse personagem, sabe? Tudo de tão revolucionário que ele trouxe, tanto pra categoria de efeitos especiais, quanto pra categoria de épicos de fantasia no cinema. Então o filme original
dos anos 30 é muito emblemático, é muito fantástico, muito importante. E depois os criadores de King Kong, né, inclusive o animador lá, que é o Harryhausen, eu esqueci o nome dele. Também, eu tô horrível hoje de nomes. Mas eles depois iriam se juntar pra fazer o Almighty Joe, né? Que não é muito bom, tanto a versão original quanto o remake é horroroso. Mas pelo menos a parte de animação, o Mighty Joe original é bem maneiro. É bem maneiro, assim, tipo, o clássico tem um foco grande em animar ele, ainda mais perfeito do que animar o King Kong. Só que o King Kong vai além de só animação, né? É um filme completo, é um filme fantástico, que depois teve vários remakes, alguns mais questionáveis que outros, mas pelo menos do Peter Jackson eu gosto bastante. E nessa era mais recente de filmes remakes de grandes monstros da Universal, dos gigantões, o Kong, a Ilha da Caveira é o único bom, é o único filme bom de toda essa leva, que é horrorosa. Então o King Kong sempre consegue ser um personagem que desperta filmes interessantes, filmes maneiros, um personagem muito forte, muito maneiro, muito bacana, um grande macaco. E literalmente mas o primeiro lugar não tinha como ser outro. Eu não queria colocar mais de um personagem de Planeta dos Macacos, porque eu poderia colocar vários, sabe? Eu poderia colocar o general dos filmes clássicos, que é um desgraçado e ele é um grande vilão. Eu poderia colocar a Zira, que é uma macaca fantástica, assim, sensacional do Planeta dos Macacos, um personagem central para vários filmes. Gosto muito dela. Podia colocar o Cornelius, que também é muito maneiro, muito legal, muito incrível, muito fofo, muito carismático. Só que, assim, eu não queria ficar enchendo a lista de Planeta dos Macacos. Eu tive que ir no mais óbvio, que é o César, né? E com o César eu quero colocar as duas versões do César, né? Tanto a versão clássica do César, que surge ali mais de verdade mesmo, ele surge no quarto filme, interpretado pelo mesmo ator que fazia o Cornelius antes. Ele surge ali no quarto filme de Planeta dos Macacos, né, fazendo ali a revolução do Planeta dos Macacos. Aí no quinto filme você tem a Batalha do Planeta dos Macacos, onde ele é um grande personagem central ali também, em toda a jornada do filme, em toda a parte política do filme, tudo que significa aquilo ali. E são dois filmes que influenciaram a trilogia mais recente, onde você vai ter o Andy Serkis fazendo ali o César em todos os três filmes, que vai ter esse desenvolvimento perfeito do personagem, um dos melhores desenvolvimentos da história do cinema recente. Então o César, ele é um personagem consistentemente, independente da franquia, independente da era da franquia que você pegar, ele é um personagem fascinante, complexo, repleto de camadas. Nos filmes recentes ele é um dos personagens que se tornou um dos personagens mais profundos do cinema moderno, na minha opinião, graças à trilogia mais recente Planeta dos Macacos. Mas os filmes antigos não ficavam muito atrás. Uma das coisas mais fascinantes de ver Planeta dos Macacos, toda a franquia, é você ver o quanto o César é um personagem que já era magnífico desde a sua concepção lá nos filmes antigos. Então, grande personagem, maior personagem macaco da história da cultura pop, com certeza, sem sombra de dúvidas, certo? E essa, galera, é o meu top 10 melhores personagens, melhores macacos da história da cultura pop. Deixe nos comentários que macacos você acha que ficou faltando nessa lista e quais são as suas expectativas para a lista de melhores filmes de macacos, que vai ser uma lista completamente diferente. Não vai haver nenhuma repetição na minha lista de melhores filmes de macacos. Até a próxima, galera. Tamo junto. Tenha um ótimo dia e valeu!